Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada. Vamos fazer a resolução da Unicentro de 2018. A coisa aqui vai funcionar assim, né? Eu trouxe a prova aqui pra gente e vamos resolvendo questão por questão, beleza? Antes de eu resolver, se inscreve aqui no canal, já deixa aí um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, beleza? Vamos lá então para a prova aqui, eu vou começar pela questão 1. Assinale a única alternativa correta em que conste o termo geral da sequência. E aí tá aqui os números, né? São os naturais tirando o zero, né? A sequência não tem o zero. E aí eu lembro com vocês que a gente representa os naturais assim e os naturais sem o zero com um asterisco. Então essa aqui é a representação que a gente tem. E aí ele deu algumas alternativas aqui pra gente, ó. Para n qualquer, o AN é igual a n, logo o AN é igual a n com n pertencente aos naturais sem o zero. E é justamente essa a alternativa correta. A gente tem que um termo da sequência é igual ao próprio número, tirando o zero. Por exemplo, o A5 ele é igual a 5, o A6 é igual a 6 e assim por diante, certo? Por que as outras aqui estão erradas? Olha só, essa aqui está considerando zero, né? Não está excluindo o zero da sequência. Essa aqui, ela está falando que o n ele tem que ser n mais 1, o que não é verdade, né? A gente tem o n pertencente aos naturais, certo? A gente pode ter qualquer número aqui. Essa aqui ele está falando que o n vai ser zero, é como se a sequência fosse sempre zero, assim, ó, o que não é verdade. E essa última está falando que o n pertence aos inteiros, ou seja, está considerando os números negativos também, o que também não é verdade. Então, aqui nessa primeira, a gente fica com a alternativa A, certo? Vamos ver essa segunda aqui, ó. Assinale a única alternativa correta para a PA, né, progressão aritmética, de 4 termos, em que o primeiro termo é menos 6 e a razão é igual a 8. Lembra que progressão aritmética, a gente vai somando, né, os números, né, de um termo para o outro. A gente vai somando a razão. Então, se o primeiro aqui, ó, é menos 6, o segundo eu preciso fazer menos 6 mais a razão. Menos 6 mais 8 é igual a 2. Então, o próximo termo aqui seria 2. 2 mais 8 aqui, ó, vai dar 10. Então, o próximo termo seria 10. Se eu quiser mais termos, é só eu ir somando 8 para obter o próximo, certo? E essa sequência aqui, ó, a gente vê aqui na alternativa D, tá bom? Toma cuidado para não marcar essa aqui. O 2 aqui está negativo e o 2 é positivo, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. APG é toda sequência de números não nulos, na qual é constante o quociente da divisão de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado de razão da progressão. Assinale a única alternativa correta após determinar a razão de 2, 8 e assim por diante. Eu vou usar justamente o que ele falou, ó. Eu vou pegar o segundo termo e vou fazer o quociente, eu vou fazer a divisão pelo primeiro termo. 8 dividido por 2 é 4. Então, a razão aqui dessa progressão vai ser a alternativa E, que é o número 4, belezinha? Vamos passar para a próxima aqui, ó. A parábola é uma curva que contém todos os pontos obtidos através de uma função. Assinale a alternativa que representa essa função. Se você não lembrar, a equação genérica que representa uma parábola é essa aqui, ó, ax² mais bx mais c. Isso aqui é que representa uma parábola e o a tem que ser diferente de zero. Ou seja, em uma parábola, esse termo que tem o x², ele nunca vai ser zero. E se a gente olhar aqui nas alternativas, a única opção que tem um x² é a alternativa E, certo? Aqui não tem x², aqui só tem um número, faltou o x². Aqui é uma função exponencial, né? Onde o x está no expoente. E essa aqui é a função de uma reta, né? Ax mais b é uma função de uma reta, certo? Vamos para a questão 5 aqui, ó. É essa de analisar as alternativas. É uma questão que dá mais um pouco de trabalho, tá bom? Eu recomendo que você deixe
essas questões para o final da prova, porque tem questões que são mais simples e se não der tempo, pelo menos você chutou aí uma questão mais difícil e mais trabalhosa. Analise as sentenças abaixo e assinale a única alternativa correta. Vamos ver a primeira aqui, ó. Uma função f de A indo em B é sobrejetora quando, para qualquer elemento de y pertencente a B, pode-se encontrar um elemento de x pertencente a A, tal que o f de x é igual a y. Ou seja, f é sobrejetiva quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, a imagem de f é igual ao próprio B. E justamente isso, galera, eu vou afastar um pouquinho aqui do lado e vou lembrar com vocês o que é uma função sobrejetiva. E também vamos aproveitar o embalo e lembrar o que é uma função injetiva e também uma função bijetiva, certo? A função sobrejetiva, que é a nossa primeira aqui, ó, é quando eu tenho dois conjuntos e não sobra elementos aqui no B. Por mais que eu possa ter um elemento ligado aqui, ó, a dois números, eu não vou deixar sobrar elemento aqui no meu conjunto B, né? Supondo que esse seja o A e esse aqui o B. Quando não sobrar elementos aqui no B, que eu chamo de contradomínio, a gente vai falar que a imagem é igual ao contradomínio, né? Porque a imagem da função são os elementos que chegam às setinhas aqui, né? Se sobrar algum aqui, ó, a gente tem que o contradomínio são essas 4 bolinhas e a imagem são só as 3 que estão chegando setinha. Se não sobrar ninguém, o contradomínio é as 3 bolinhas, a imagem também é as 3 bolinhas e a gente vai ter uma sobrejetiva porque não sobra elemento aqui, beleza? A injetiva, a gente tem uma coisa assim, né? A gente não pode ter seta chegando em dois números diferentes, porém pode sobrar elemento aqui, não tem problema. Mas a gente tem que cada elemento aqui, ó, vai chegar em um elemento lá. Não tem problema se, por exemplo, sobrar um elemento aqui. A função vai ser injetiva quando cada elemento só recebeu uma seta. Cada elemento só leva a um elemento no conjunto B. Cada elemento aqui de A só leva a um elemento aqui do conjunto B, certo? Isso é que é ser injetiva. Marcos, e bijetiva, o que é? É a junção das duas coisas. Não pode sobrar elementos aqui em B e também não pode ter setinhas em dois elementos, né? A setinha chegando em dois elementos. Isso aqui é que é uma função bijetiva. Ela é injetiva e também sobrejetiva ao mesmo tempo, certo? Vamos voltar aqui para a questão. Ele falou aqui, né, que ela é sobrejetora quando para qualquer elemento do B, a gente tem um elemento de A correspondente. E é justamente isso que a gente viu. Todos os elementos aqui, ó, tem que ter um correspondente lá. Não pode sobrar nenhum. Então, essa 1 aqui está correta. Vamos ver a 2 aqui, ó. A função inversa da função bijetiva de reais em reais, f de x igual a 3x, é x sobre 3. Como que eu faço função inversa? A gente faz assim, ó. Y é igual a 3x. Eu estou representando essa função aqui, eu só estou trocando o f de x por y. É a mesma coisa. E aí a gente troca o x pelo y para fazer a função inversa. Então a gente faz assim, ó. X é igual a 3y. No lugar do y, eu coloquei o x, e no lugar do x, eu coloquei o y. E agora basta eu isolar esse y aqui, ó. Olha só como que vai ficar. Eu vou ter x é igual a 3y, passando o 3 para o outro lado, o meu y é x sobre 3. Então, é justamente o que ele me falou aqui. Essa 2 também está correta. E eu também recomendo que vocês vão analisando as alternativas. Se a 1 e a 2 está correta, eu já consigo eliminar algumas, ó. A eu não consigo eliminar, a B não tem a 1, então está errada, a C eu não consigo eliminar, a D não tem a 2, então está errada, e a E também não tem a 2. E repara aqui, se eu decidir se a 3 está certa ou errada, eu já chego na alternativa. O mesmo acontece com a 4. Então, eu vou escolher uma dessas duas aqui para eu fazer, que eu já vou conseguir chegar na alternativa. Repara que a 5 ela tem que estar certa, ela está aparecendo aqui nas duas alternativas que eu estou. Então, vamos decidir aqui qual que a gente vai fazer, ó. Aqui tem a forma trigonométrica do número complexo. Talvez demore um pouquinho mais para a gente fazer. Vamos ver a 4, se a gente souber, a gente já vai conseguir marcar
alternativa, certo? Vamos lá, ó. Uma matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos de a diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0, é chamada de matriz nula. Isso não é verdade, galera. Se a gente tem isso aqui, ó, uma matriz quadrada de ordem 2 ou uma matriz quadrada de ordem 3, em que os elementos da diagonal principal são igual a 1, essa aqui é a diagonal principal, e os outros são iguais a 0, a gente chama essa matriz de matriz identidade e não de matriz nula, certo? Então, esse carinha aqui, ó, ele está errado. E se o 4 está errado, eu vou eliminar a alternativa A e vou marcar aqui, ó, a alternativa C, beleza? Vamos para a próxima questão, ó. Sobre o estudo de matrizes, assinale a única alternativa correta. Duas matrizes A e B são iguais, C e somente C têm a mesma ordem e seus elementos correspondentes são iguais. Exatamente isso, galera. Essa alternativa aqui tá perfeita, né? Em matrizes, a gente só tem igualdade quando os elementos são iguais, né? Por exemplo, 7, 3, 3, 7. Para eu ter uma matriz igual essa, não tem jeito. Eu tenho que ter os elementos correspondentes aqui, ó, exatamente iguais. O 7 corresponde com esse outro 7 com esse 7, e os 3 aqui correspondem com esses 3. E aí, a gente tem uma matriz igual, essa alternativa está perfeita. Eu vou dar só uma lida aqui nas outras, mas não faça isso na hora da prova, porque pode confundir com outra alternativa e você acabar errando. Se você já tem certeza que essa está certa, marca e parte para a próxima, tá bom? A matriz quadrada de ordem M, em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são negativos, é chamado de matriz original. Eu, sinceramente, não sei o que é matriz original. Aliás, é impossível você saber todas as denominações de matrizes, são infinitas. E é por isso que a gente tem que procurar a certa, né? Se a gente não sabe se essa aqui está certa, sei lá, deixa um quadradinho aqui e tenta analisar as outras. Sendo A e B duas matrizes do tipo M por N, denomina-se a diferença entre A e B a multiplicação da matriz A com a matriz oposta de B. A menos B é igual a vezes B elevado a menos 1. Galera, aqui tem muitos problemas, né? Essa aqui não é a matriz oposta, isso é uma matriz inversa, né? Quando a gente tem menos 1 aqui, significa matriz inversa. E a diferença não é dado por isso aqui, né? A diferença, a gente pode representar ela da seguinte forma. É A mais menos B. Isso aqui é que é a matriz oposta, tá bom? Então, essa aqui está errada. No item D, ele fala o seguinte: uma matriz A e J, do tipo M por N, e uma matriz do tipo N por P, o produto da matriz A pela matriz B é obtida uma matriz nula transversal. Também a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe quem é a matriz A e nem quem é a matriz B. Como que eu posso afirmar que vai dar uma matriz nula transversal? Eu não sei. Isso aqui está errado, né? É uma coisa muito genérica. No item E, ele fala: os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou conteúdo. Esses elementos são sempre números primos menores do que 96. Nada a ver com nada, né? Eu posso ter 100 aqui numa matriz e 97, 97 e 100. Não tem problema, eu posso ter qualquer coisa aqui. Não precisa ser número primo, muito menos menor do que 96, essa E está errada. O item B, ele vem aqui para te confundir, né? Porque ele quer que você saiba que o item A está certo, mesmo que você fique em dúvida aqui no item B, tá bom? Então, marca quando você souber que está certo e nem olha para as outras, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale a única alternativa correta. A distância entre os pontos M e N é 2. Vamos fazer a distância aqui, ó, é bem tranquilo de fazer, ó. A gente vai fazer o x do ponto M menos o x do ponto N ao quadrado, mais o y do ponto M menos o y do ponto N também ao quadrado. Então, essa distância vai ficar assim, ó. O x do ponto M é 0 e o x do ponto N é raiz de 5. Então, vai ficar 0 menos raiz de 5 ao quadrado. Aqui, o y do ponto M é menos 2, menos o y do ponto N, que é menos 2 também. Então, menos 2 ao quadrado aqui, certo? E aí, a gente faz a continha, ó.
0 menos raiz de 5 é menos raiz de 5. Quando for ao quadrado, vai ficar 5, certo? Menos ao quadrado vai dar mais, e raiz de 5 ao quadrado é igual a 5. Aqui fica menos 2, menos menos 2. Esse menos com menos dá mais, fica menos 2 mais 2, que vai dar 0. Então, essa parte aqui vai zerar. Eu vou ter que a minha distância é só esse raiz de 5 e não é 2. Então, esse A aqui está errado, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Um ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A e B. As coordenadas, então, do ponto P é 3 e 0. Isso aqui vai demorar para eu fazer. Vamos pular para a próxima para ver se a gente acha alguma coisa melhor. A equação da reta definida pelos pontos A e B é 9x ao quadrado mais 4x menos 41 igual a 0. Nada a ver, né, galera? Tem um quadrado aqui. Reta não tem quadrado. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a próxima. A forma reduzida da equação da reta, que passa pelos pontos P1 e P2, é y igual a 7x ao quadrado. De novo, tem um quadrado aqui em reta. Reta, de novo, não tem quadrado. E a última, a equação da reta da bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a menos x. Isso também está errado, ó. Se eu desenhar aqui o plano cartesiano, se eu desenhar essa reta aqui, ó, vai ficar essa reta aqui, ó, passa pela origem e passa pelo segundo e pelo quarto quadrante, ou seja, ela é a bissetriz, mas é dos quadrantes pares, tá bom? E não dos quadrantes ímpares. Então, esse E também está errado. O que me faz marcar a alternativa B, mesmo sem ter feito a conta que ele me pediu. E é isso que é ter estratégia de prova. Você não vai fazer essa conta, porque vai dar muito trabalho. A questão é feita para você eliminar as alternativas e marcar essa que sobrou. Mesmo que você não tenha feito a conta, você sabe que está certo por conta que você eliminou as outras com certeza, tá bom? Você vai precisar fazer essa conta se, por exemplo, você ficar em dúvida aqui no item E ou em algum outro item. Mas, ao contrário disso, você marca a alternativa B sem fazer a conta, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Analise as sentenças abaixo e assinale a única alternativa correta. No item 1 ele fala: a equação do eixo x é representada por y igual a 0, pois para qualquer valor de x, o valor de y é sempre 0. Certinho, né, galera? Se eu estou aqui, ó, no eixo x, vou usar esse plano que já estava desenhado, o meu y aqui, ó, nesses pontos, é sempre 0. Qualquer ponto que eu pegar no eixo x, o y é 0. Então, tá certinho aqui o que ele me falou. E já vamos olhar as alternativas, ó. A D está falando que a 1 não é correta, então eu já elimino ela, certo? Vamos ser um pouco esperto aqui com o item 2 e não vamos analisar ele, porque em todas as alternativas ele aparece. Então, se eu decidir se ele está certo, eu não vou conseguir eliminar nada, porque todas aqui têm a alternativa 2 como correta, certo? Essa alternativa 3 aqui, ela é um pouco estranha. Eu achei um erro nela, então eu vou pular, eu vou simplesmente não analisar ela, mas eu vou conseguir chegar na resposta da questão, beleza? O item 4 aqui, ele fala o seguinte, ó. A equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular a R, sendo que ele deu aqui o P e a reta R. Temos 4x menos 3y mais 18 igual a 0. Então, isso aqui vai me dar bastante trabalho, né? Vamos ver aqui, ó, o item 5, se ele me ajuda a chegar na alternativa antes de eu ter esse trabalho todo, tá bom? A tangente do ângulo agudo, formado pelas retas y igual a 7 e 2x menos 3y mais 5 igual a 0, é 60 graus. Isso é tranquilo da gente ver, né? Se eu tenho aqui uma reta y igual a 7, ela vai formar com essa outra reta aqui o mesmo ângulo que forma com a reta do eixo x, né? Vai ficar uma coisa assim, ó. Eu tenho essa reta y igual a 7, é isso aqui. E se eu tiver uma reta aqui qualquer, esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo que esse aqui, vai formar o mesmo ângulo. Então, eu simplesmente vou analisar o coeficiente angular dessa segunda reta. Como que vai ficar isso? Olha só, 2x menos 3y mais 5 é igual a 0. Para eu analisar o coeficiente angular, eu preciso da equação reduzida, eu preciso do y isolado. Então, fica 2x mais 5 é igual a 3y. E aí, esse 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar que o meu y é 2x mais 5 sobre 3.
E o coeficiente angular é 2 dividido por 3. Então, não é 60 graus, né? Porque a tangente de 60 não é 2 sobre 3. Então, esse item aqui está errado. E aí, quando eu for olhar as alternativas, ó, o 5 aparece aqui e também aparece aqui. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, belezinha? Assim que a gente faz essas questões, a gente vai analisando. Eu mesmo não entendi esse item aqui. Tá estranho, porque ele fala duas retas R e S contidas no mesmo plano são paralelas. O que não é verdade, a gente pode ter retas perpendiculares contidas no mesmo plano. E mesmo assim ele está dando como correta aqui na alternativa. Então pode ser que você ache algumas coisas bem confusas na prova, mas mesmo assim você consegue chegar na alternativa, beleza? Vamos partir para os próximos aqui, ó. A medida de um arco é a medida do ângulo central que o subtende, independentemente do raio da circunferência que contém o arco. As unidades como o grau e o radiano são usadas para medir os arcos. Assinale a alternativa correta para o cálculo em radianos. A medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros, contido numa circunferência de raio 3. Vamos ver como é que a gente faz isso? Ó. Eu vou colocar aqui uma circunferência para a gente brincar. Eu vou colocar o raio dela igual a 3. E vamos supor que eu tenha esse comprimento de arco aqui, ó, igual a 15. E eu quero descobrir quanto que mede o ângulo central aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Você tem que lembrar que o comprimento do arco, ele é o produto do raio pelo ângulo. Então, fica assim, ó. O arco, ele é igual ao produto do ângulo pelo raio. Esse aqui é que é a relação que eu tenho, ó. O raio vezes o ângulo é igual ao arco. E aí a gente substitui as coisas que a gente tem. Lembrando que esse ângulo, ele já está em radiano, tá bom? A gente tem 15 para o arco, a gente tem para o ângulo o alfa, que é o que eu quero descobrir, e a gente tem aqui para o raio o número 3. Então, vai ficar aqui 3 alfa é igual a 15, é só eu passar o 3 dividindo. 15 dividido por 3 é igual a 5, belezinha? Chegamos aqui que o alfa é 5. Lembrando que isso aqui já está em radiano, eu marco a alternativa E, 5 radiano. Vamos para a próxima questão, ó. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. A expressão geral dos arcos congruentes a 60 graus é alfa igual a 60 graus mais x vezes 60 graus, com x pertencente aos naturais. Isso não é verdade. Se a gente desenhar aqui um ciclo trigonométrico, a gente sabe que ângulos congruentes, eles precisam dar uma volta completa na circunferência para ficar um ângulo congruente. Então, o congruente do 60 é quando eu der uma volta completa aqui, ou seja, eu tenho que somar 360 e não 60, tá bom? Então, essa primeira aqui já está errada, eu consigo eliminar a alternativa A, consigo eliminar a alternativa C, certo? Vamos para a próxima aqui, ó. O menor valor não negativo côngruo ao arco de 1140 graus é o alfa igual a 48. Isso vai me dar muito trabalho, eu vou deixar por último. Convertendo 60 graus para radianos, temos π sobre 3 radianos. Como que eu faço conversão de graus para radianos? Eu faço assim, ó. Eu multiplico por π e divido por 180. Simples assim, dá certo sempre. E aí eu vou simplificar por 60. Se eu dividir por 60 em cima, vai ficar só o π. E se eu dividir por 60 embaixo, vai dar 3. π sobre 3. Então, tá certo essa alternativa 3. Eu vou conseguir eliminar aqui, ó, essa última aqui que está falando que a 2 é a única verdadeira. Se eu pegar aqui a 4, a transformação de 7π sobre 4 radianos para graus, encontramos 315 graus como resultado. Como que eu faço o contrário, né? Passar de radianos para graus. Eu pego 7π sobre 4 e aí eu faço o seguinte, ó, eu sempre apago o π e substituo por 180. Dá certo sempre e a gente consegue passar para graus. 180 dividido por 4 vai dar 45, então vai ficar 7 vezes 45, que é justamente os 315 graus. Então, essa 4 aqui também está correta, certo? E aí, ó, mesmo que isso não altere aqui as minhas respostas, eu vou fazer também o item 5 aqui com vocês, porque eu acho importante saber, né, essas coisas. A expressão geral dos arcos côngruos
aos arcos de 45 graus é 45 mais k vezes 360, com k pertencente aos inteiros. E é justamente isso que a gente falou, ó. Lembra que o 60 era 60 mais 360? Aqui no 45 vai ser 45 mais k vezes 45. Se o k for 1, é porque deu uma volta. Se o k for 2, é porque deu 2 voltas. E assim por diante, beleza? Vamos então analisar aqui a afirmação 2, porque é ela que vai me dar a resposta correta. Então, a gente tem 1140 graus. Como que a gente faz para determinar o menor valor não negativo? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui para cá. A gente tem que dividir esse 1140 por 360 e pegar o resto. É simples assim, é a única coisa que a gente precisa fazer. E 1140 dividido por 360 vai dar 3. 3 vezes 360, vou fazer aqui em cima para a gente não perder muito tempo. Ó. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, sobe 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. É 1080, então menos 1080 vai sobrar aqui 60 graus, certo? Então, o que significa isso para vocês entenderem? O 1140, ele é igual aos 60 graus, ele é côngruo aos 60 graus. E por quê? Porque ele deu 3 voltas e parou nos 60 graus. A gente pega lá a circunferência, a gente tem aqui ó, o ângulo de 60 graus. E aí, se a gente der uma, se a gente der duas, se a gente der 3 voltas, eu vou chegar no 1140. Ou seja, o 1140 ele é equivalente aos 60 graus, certo? E ele está falando aqui, ó, que o 1140 é igual ao 48, o que não é verdade. Então, a 2 está errada e a B está errada. A gente vai marcar a alternativa D de dado, beleza? Vamos partir para a nossa próxima aqui, ó. Estou abaixando aqui para pegar próximas questões. Vamos lá resolver, ó. Para o exercício abaixo, considere que os pontos, as retas e os planos citados são distintos e assinale a única alternativa correta. Vamos lá. Por 2 pontos, passa uma única reta. E galera, isso aqui é verdadeiro. Por 2 pontos, não tem como passar mais de uma reta. Você vai ter sempre uma única reta. E ele falou que os pontos são distintos, né? Isso é muito importante. Então, o item A já está certo. Se você souber, já passa para a próxima questão. Mas eu vou analisar as próximas com vocês. 3 pontos são sempre colineares. Isso não é verdade. Se eu tiver 3 pontos aqui, eles não são colineares, né? O que são colineares? Fazem parte da mesma linha. Estão na mesma linha. Então, não, né? Se eu tiver, por exemplo, formando um triângulo com 3 pontos, eles não vão ser colineares. E aí no item C, pontos coplanares são colineares, o que também não é verdade. Esses mesmos 3 pontos aqui, que eu formei o triângulo, eles são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Você pode pensar aí no plano da tela que você está vendo esse vídeo, e eles não são colineares, né? Não fazem parte da mesma linha. Então, tanto a B quanto a C estão erradas. E aí no item D, existem 3 pontos não coplanares. Tá errado. E a gente segue na mesma linha do item A, ó. 2 pontos, eles formam uma reta e 3 pontos, galera, formam um plano. Então, não tem como eu ter 3 pontos que não estão no mesmo plano. Eu sempre consigo passar um plano por 3 pontos, tá bom? Então, essa aqui também tá errada. E a última, ele fala que 3 pontos nunca são colineares, o que é mentira. Se você traçar uma reta e pegar 3 pontos nessa reta, esses 3 pontos são colineares, ou seja, fazem parte da mesma reta. Então, a última também está errada, tá bom? Sobre o estudo de posições relativa de 2 retas no espaço, assinale a única alternativa correta. No item A, ele fala: 2 retas ou mais são coplanares quando não existe um plano que contém todas elas. Errado, é justamente o contrário, né? Se elas são coplanares, né? Ou seja, se elas estão no mesmo plano, é porque existe um plano que passa por todas elas. Então, essa aqui está errada. Vamos para a próxima aqui, ó. Retas coplanares, ou seja, que estão no mesmo plano e que não têm ponto em comum, são chamadas de retas paralelas distintas. Exatamente, né? A gente vê lá da geometria plana. Se tem
duas retas que não têm ponto em comum, elas são chamadas de retas paralelas, certo? E se elas não têm ponto em comum, elas são retas paralelas e distintas. Se eu tiver a mesma reta, uma em cima da outra, a gente fala que elas são paralelas coincidentes, tá bom? Então o item B aqui, ó, está correto. Vamos no item C aqui, ó. Retas que têm um único ponto em comum são chamadas de retas infinitas transversais. Isso não é verdade, não é esse o nome que a gente dá para essas retas, né? É só retas transversais. Esse infinitas aqui não existe. Mas, de novo, é uma picuinha. Se você não souber essa aqui, você só precisa achar alguma correta. Você põe aqui que você está em dúvida nessa, mas se você achar uma que você tem certeza que está certo, você consegue acertar a questão, beleza? Vamos no item D aqui, ó. Duas retas, quando existe um plano que contém as duas, elas são chamadas de retas reversas coplanares. Na verdade, galera, retas reversas são quando a gente não tem um plano que passa pelas duas, e não quando a gente tem, beleza? Vamos ver o último item aqui, ó. Duas retas reversas são sempre concorrentes. Isso não é verdade. Pensa aqui comigo nesse plano e nesse outro plano que eu estou colocando aqui em cima. Se a gente tiver uma reta aqui e outra reta aqui, ó, elas são reversas e não são concorrentes, né? O que são retas concorrentes? Retas que se cruzam, têm um ponto em comum. Se eu tiver essas retas aqui, elas são chamadas de reversas, mas eu não tenho nenhum ponto em comum. Então a letra E também está errada. E essa parte aqui dos infinitas e transversais, a ideia é te deixar em dúvida mesmo, mas você precisa saber que o item B estava certo, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Das afirmações abaixo, assinale a única alternativa incorreta. Toma cuidado quando ele pede a incorreta para você não se confundir. No item A ele fala, se dois planos são paralelos, qualquer reta que intersecta um deles intersecta o outro. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender isso melhor. Olha só, vou desenhar um plano aqui embaixo e vou desenhar um plano aqui em cima. Tá aqui dois planos para a gente. Se eu tenho uma reta intersectando esse plano aqui de cima, necessariamente ela vai ir em direção ao outro plano. Lembrando que o plano aqui, ó, ele é infinito, então uma hora vai intersectar, certo? Então, se eu tenho uma reta intersectando um dos planos, ela vai em direção ao outro e vai intersectar também, certo? Vamos no item B aqui para dar uma olhada, ó. Se dois planos são paralelos, toda reta paralela a um deles é paralela ao outro. Isso é verdade também, ó. Se a gente pegar uma reta, por exemplo, aqui em cima, que seja paralela a esse primeiro plano, como esse primeiro plano é paralelo ao de baixo, essa reta também vai ser paralela ao de baixo, certo? Então, beleza, o B também está certo. Vamos ver o item C. Se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Verdade também. Se a gente colocar aqui, ó, uma reta nesse plano de cima, como essa reta não vai intersectar o plano de baixo, já que os planos são paralelos, essa reta também vai ser paralela ao plano de baixo, certo? Então, o item C também está beleza. No item D, dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Essa aqui não é verdade. Pensa, por exemplo, nesse plano aqui, ó, e em um plano que está junto com esse. Pensa, por exemplo, aí em um caderno. Se você pensar em um caderno, você tem uma reta aqui, por exemplo, no meio, que é paralela aos dois planos. E isso não significa que os planos são paralelos entre si, certo? Esses dois planos são concorrentes. Então, esse item D aqui é que é o meu item incorreto. No item E, a gente pensa o seguinte, ó. Se dois planos são paralelos, então toda reta que é paralela a um deles é paralela ou está contida no outro. Na verdade, esse aqui é a junção do item B e do item C. Então, também está correto, né? E aí a gente pode marcar a alternativa D, tá bom? Vamos ver aqui a questão 14. Assinale a alternativa correta para o cálculo do número de arestas e o número de vértice de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. A gente precisa lembrar da fórmula de Euler. E como que é a fórmula de Euler? É V mais F menos A
igual a 2. O pessoal até grava, né? Vamos fazer amor a 2. E aí a gente consegue descobrir o que ele está pedindo. O número de vértices eu não sei, o número de faces eu sei, né? São 6 quadrangulares mais 4 triangulares. No total, eu tenho 10. O número de arestas eu vou conseguir descobrir. Como que eu vou descobrir o número de arestas? Se são 6 faces quadrangulares, cada uma tem 4 arestas, né? São faces com um quadrado, ou seja, tem 4 lados. E aí 6 vezes 4 vai ser 24, e são 4 triangulares, ou seja, cada uma tem 3 arestas. Vai ficar 12. No total, eu tenho 36. Mas toma cuidado que em figuras 3D, cada aresta ela é usada 2 vezes, né? Pensa que eu vou ligar esse quadrado aqui a um outro triângulo. A gente tem essa reta aqui pertencente às 2 figuras. Ou seja, esse 36 eu preciso dividir por 2 para não contar duplicidades, e aí vai ficar 18. Então, o número de arestas é 18 e eu vou conseguir descobrir o número de vértices, certo? Então, V mais F menos 18 é igual a 2. O meu V vai ser igual a 2 mais 18 menos 10. O 18 que estava subtraindo, passei somando. O 10 que estava somando, passei subtraindo. E aí vai ficar que o meu V é igual a 2 mais 18 é 20, menos o 10 aqui, vai ficar 10. Então, os vértices são 10 e as arestas 18. Isso está dito aqui na alternativa C, beleza? Vamos passar aqui, então, para a nossa última questão de matemática. Assinale a única alternativa correta para o cálculo de um prisma hexagonal regular, a aresta da base medindo 3 centímetros e a aresta da face lateral medindo 6 centímetros. Encontre a área total. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos o que está acontecendo, né? Lá na base, a gente tem um hexágono e aqui em cima a gente vai ter um hexágono também, certo? E aí que a gente vai formar esse prisma. E aí eu vou ligar aqui os pontos para a gente ver como está funcionando. Como que eu vou calcular a área total? Eu preciso calcular a área desses retângulos que estão aqui, ó, nas laterais. E quantos retângulos eu vou ter? Como eu tenho 6 lados aqui, ó, eu vou ter 6 retângulos. Se são 6 lados, eu tenho 6 retângulos. Então, cada lado aqui do prisma, né, mede 3, né? Foi ele que me falou. E ele me falou também que a aresta da face lateral mede 6. Ou seja, eu consigo calcular ali a área do retângulo fazendo 3 vezes 6, que vai dar 18. E eu vou multiplicar por 6 porque tem 6 retângulos nessa figura. 6 vezes 8 é 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Já deu 108. Se eu olhar as alternativas, eu já posso eliminar a C, a B e a A. Vamos supor que você não sabe continuar o exercício. Você já pode eliminar essas, porque a área vai ter que ser maior que 108, né? Só a área lateral já é 108. E eu ainda preciso calcular a área da base e do topo, beleza? Vamos calcular a área da base e do topo, então, aqui comigo, ó. Eu vou desenhar aqui, então, um hexágono regular para que a gente possa calcular a área dele. E se você lembrar, o hexágono regular, ele tem aqui, ó, como divisão, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. E eles têm todos a mesma medida de 3, né? Aqui é 3, 3, 3. Qualquer lado que você pegar aqui vai ser 3. Como que eu calculo a área de um desses triângulos equiláteros? Eu pego o lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. O lado é 3, 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9, raiz de 3, dividido por 4. Como são 6 triângulos, eu vou multiplicar isso aqui por 6. E 9 vezes 6 é 54. Então, é 54 raiz de 3 dividido por 4. E o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa multiplicar por 2, porque a gente tem o hexágono aqui de cima, né, que eu chamo de tampa, e eu tenho também o hexágono de baixo, que é a minha base. Então, o tampo e a base, eu vou multiplicar, então, a área por 2, certo? E aí vai ficar em cima 108, embaixo 4, tudo isso vezes o raiz de 3. 108 dividido por 4 é 27. Então, eu fiquei com 27 raiz de 3. O raiz de 3 ele é mais ou menos 1,7. Então, vou multiplicar o 27 por 1,7
E vamos ver aqui no que dá, ó. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. E 1 vezes 27, eu posso deixar 27 mesmo, certo? Vou apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. E vamos fazer a conta aqui, ó. 9, 8 mais 7 é 15, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, ficou 45,9. E eu vou somar ao 108 que eu já tinha descoberto. É 108 mais 45,9. No final aqui, depois da vírgula, tem um 0. 9 mais 0 vai ficar 9. 8 mais 5 é 13, sobe 1. 1 mais 4 é 5. E o 1 aqui do final vai ficar o mesmo, 153,9. A gente marca a alternativa E, beleza? Então, tá feito aqui, galera, a prova da Unicentro de 2018. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.